A gente, na bioquímica, estuda o quê? As moléculas que formam o nosso organismo. As moléculas que servem como alimento também para a gente, que vão servir como o ingrediente básico, que vai fornecer unidades básicas para formar as nossas próprias moléculas, como também vai nos fornecer energia. Então, a gente precisa de energia para o metabolismo acontecer e precisa de blocos constituintes. E aí, as principais moléculas que a gente estuda na bioquímica são os aminoácidos e proteínas, a gente tem as enzimas, né, que fazem parte disso, tem os carboidratos e lipídios, que são as principais. Material genético, etc., a gente já estudou na genética no período passado. Então, o lado que a gente vê dos nucleotídeos é a parte energética, que eles funcionam como coenzimas, como transportadores de energia e etc. Então, hoje, o que, é que a gente vai ver? Os lipídios e a sua parte de metabolismo. A gente começa com a estrutura, a função e etc. dos lipídios, e depois a gente parte para o seu funcionamento. Então, a gente tem aqui uma definição. O que, que são lipídios? Diferentemente das outras moléculas, que elas têm quimicamente alguma semelhança, são muito parecidas como os aminoácidos, eles têm uma parte comum que é igual a todos. O lipídio é um pouquinho diferente. É classificado como lipídio qualquer molécula insolúvel ou pouco solúvel em água, mas que consiga se dissolver em solventes orgânicos, como clorofórmio ou acetona, ou seja, ela consegue se dissolver em solventes que têm uma estrutura química parecida com a delas, que é uma estrutura mais apolar, tá? Mas não só, mas existe essa particularidade de que com a água, especificamente, eles não interagem bem. E aí são todos classificados como lipídios. Então, quimicamente falando, são moléculas muito diversas uma das outras. A gente pode separar assim, em dois grupos. Então, pela sua natureza química, eu vou ter compostos que têm cadeia aberta, têm cabeças polares e longas caudas apolares, como é o caso dos fosfolipídios. A gente tem os ácidos graxos livres, que se juntam, formam os triglicerídeos, que são 3 ácidos graxos juntos, mas ainda assim em cadeia aberta, esfingolipídios, fosfolipídios, que são esses fosfoacilgliceróis aqui. E temos também os glicolipídios. Tudo isso é cadeia aberta e tem ácidos graxos, a maioria deles tem ácidos graxos na sua composição. E temos os compostos de cadeia cíclica, são aquelas cadeias fechadas, que são os esteroides. Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada um. Bom, função. Para que serve lipídio? Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco limitada, né, do que seja lipídio, a função que os lipídios desempenham, assim como tem função limitada de carboidrato. Acho que carboidrato é só para dar energia, tá? Tem gente chegando aí, boa tarde. Só serve para dar energia, não é nada disso. Então, os lipídios exercem funções muito especiais no nosso corpo, desde a parte de ser combustível, ou seja, de fornecimento de energia, que é o que eles fazem muito bem. Lipídios são energia mais concentrada do que o que a gente encontra em carboidratos e até mesmo em proteína. Então, a gente tem quatro calorias para cada grama de carboidrato ou de aminoácidos e 9, né, quilocalorias, se a gente fala de lipídios. Então, assim, é quase o dobro, mais do que o dobro, na verdade. Então, vamos lá. Então, estava falando que lipídio é forma de energia bem mais concentrada do que de carboidratos e de aminoácidos. E eles também, então, são uma forma mais adequada de reserva de energia de longo prazo. A gente tem duas formas de armazenamento de energia, uma de curto prazo, que é feita com carboidrato, que é o glicogênio, e a gente tem uma forma de longo prazo, que é o triacilglicerol ou triglicerídeo. Então, o glicogênio, ele dura pouco tempo, ele dura poucas horas, principalmente o glicogênio hepático, né, com algumas horas de jejum ele já se esgota, mas lipídio não.
lipídio tem, dependendo do tecido adiposo da pessoa, da quantidade, né, de tecido adiposo, a gente vai ter uma reserva aí para bastante tempo. Então, aqui está mostrando aqui uma mitocôndria, né, porque isso sinaliza que a gente precisa de mitocôndria para conseguir usar o lipídio como fonte de energia. Então, pegando aqui a gordura, que é o triglicerídeo, quebrando ela, a gente libera glicerol, que pode ser reciclado no fígado, sendo transformado em glicose. A gente tem os ácidos graxos. Eles têm que entrar na mitocôndria, lá eles serão oxidados, quer dizer, haverá uma quebra inicial deles, que é a beta-oxidação, eles vão ser transformados em pequenas unidades, que é o acetilcoenzima A, e aí, então, a partir do ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, a gente vai ter a formação de bastante energia para a célula, bastante ATP vai ser gerado, mas tem que ter mitocôndria e tem que ter o oxigênio, tá? E também, então, a gente conserva mais energia sobre a forma de gordura do que sobre outras formas. Aminoácidos a gente não armazena, a gente não tem armazenamento de aminoácidos. Tudo que sobrar de uma refeição para outra vai ser transformado em outra coisa. A gente não guarda aminoácidos como tal, né? A gente tem, assim, uma certa quantidade de aminoácidos livre, que forma o que a gente chama de pool de aminoácidos, dá mais ou menos 100 gramas, o resto vira gordura mesmo para ser armazenado. Bom, outra situação onde os lipídios terão função no nosso corpo, mas sem ser com relação à energia, é ser matéria constitucional, que isso é ter função estrutural. Esses lipídios com função estrutural, eles vão formar, por exemplo, o arcabouço das membranas celulares, como os fosfolipídios. Então, assim, os fosfolipídios, eles vão ter uma função estrutural. Eles formam as membranas celulares, tanto a membrana plasmática quanto todo aquele sistema de membranas internas, as endomembranas, as membranas das organelas todas, tá? E não são apenas fosfolipídios, a gente tem outros, tem glicolipídios, esfingolipídios, são muito importantes nas membranas cerebrais, tá? Na membrana dos axônios, das células que envolvem ali, que formam aquela bainha de mielina, aquelas células todas, tem, assim, uma importância muito grande, os lipídios presentes ali, entra nessa história também o colesterol como um componente muito importante das membranas cerebrais, tá? O colesterol, ele é importante para o bom funcionamento do sistema nervoso. Eu gosto sempre nessa aula de lipídio, tirar um pouco essa noção de que colesterol é algo ruim, que é algo maléfico, que nem deveria existir no nosso corpo, e não é nada disso, tá? O colesterol é uma molécula importante, tem funções importantíssimas, a falta de colesterol danifica mesmo todo o nosso sistema nervoso, seu funcionamento, a síntese de vários hormônios fica prejudicada também. Então, a gente tem que tirar essa noção de que colesterol é algo ruim. Até mesmo essa denominação de bom e mau colesterol, isso não está correto, porque o que é chamado de bom e de mau colesterol não é colesterol. São estruturas supramoleculares feitas de várias moléculas, incluindo aí o colesterol, tá? Mas não é colesterol puro. Ele não é o responsável por isso, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula. No 3, a gente tem lipídios funcionando como isolante térmico e isolante elétrico. Então, a gente vê esses animais que vivem em águas frias, né, está exemplificando uma baleia aí, ela é um mamífero, ela tem temperatura interna constante, então ela mantém essa temperatura interna, porque o seu metabolismo produz o calor, né, gera calor, mas ela não perde tanto calor para o ambiente que está, né, ao redor dela, por causa da espessa camada de gordura que ela tem. Funciona ali como se fosse um cobertor. Então, essa capa de gordura, ela impede, né, que os animais que vivem em ambientes muito frios, como nos polos, etc., eles percam calor para o ambiente e acabem morrendo congelados. Uma outra forma de isolamento também é isolante elétrico. As nossas células, elas têm uma atividade elétrica importante, que é indispensável para situações como transmissão de impulso nervoso, para contração muscular.
é impossível ter transmissão de impulso nervoso e contração muscular se o potencial de membrana da célula não estiver mantido. O que é esse potencial de membrana? Estão vendo nessa imagem que tem aqui? Tem é uma representação de uma célula, está mais para um neurônio, né, por causa dessa configuração, só falta o axônio. Ela tem uma distribuição de cargas diferentes do lado de fora e do lado de dentro da membrana. Pelo lado de fora da membrana plasmática, a gente vai encontrar cargas positivas. E do lado de dentro, nós vamos encontrar cargas negativas. E tem uma quantidade dessa diferença de potencial que tem que ser mantida também. É chamada de potencial de repouso. Isso vocês vão estudar lá na fisiologia, se é que já não estão estudando isso. Então, esse potencial de repouso, ele varia de acordo com o tipo de célula, o tipo de organismo e tal. Mas é importante que ele exista para que a gente mude esse potencial de repouso, a gente inverta essa polaridade para a transmissão de impulso nervoso e contração muscular. Então, isso só é possível porque o arcabouço da membrana celular é feito de quê? De fosfolipídios. A gente tem todo esse conteúdo hidrofóbico, esse miolo hidrofóbico aqui, que não permite a livre passagem desses íons. Então, como os íons não passam livremente pela membrana, eles precisam passar por poros, por canais específicos, isso pode ser bem controlado pela célula. É claro que existe um gasto de energia muito grande para manter esse potencial de membrana da célula. Tá? O potencial de repouso, ele é mantido às custas de muito ATP que é gasto, principalmente pela sódio-potássio ATPase. Não? Então, esse potencial de membrana, ele consome muita energia, mesmo aquela energia que a gente chama de repouso. Mesmo em estado de repouso, a gente vai consumir muita energia só para manter esse potencial da célula como é, ok? Então, isso também graças aos lipídios que compõem a membrana. E nós temos também funções especiais, como, por exemplo, o pigmento da visão, a rodopsina, ele é um lipídio, ele é dependente de vitamina A, tá? Então, a gente precisa de vitamina A, que é um lipídio também, para a nossa visão perfeita, também para a saúde do modo geral. Sem vitamina A não há reprodução, ela afeta o sistema reprodutor, afeta pele, cabelos, unhas, tá? Assim, mas o seu excesso também é bastante prejudicial. A gente tem a vitamina A com essa questão de não poder usá-la em excesso porque ela se acumula na gordura do organismo e ela pode ser tóxica, né, por causa desse acúmulo. Tem enzimas que utilizam cofatores enzimáticos que são lipídicos, tá? Ela funciona como cofator enzimático. É o caso da coenzima Q, que a gente já viu lá na cadeia de transporte de elétrons. A coenzima Q, ela faz o transporte de elétrons dentro da membrana mitocondrial interna, e ela é lipídica. Substâncias sinalizadoras, a gente pode considerar aqui hormônios, tá? Substâncias capazes de levar mensagens, né? Mensageiros químicos, muitos são lipídios. Âncora, o que é uma âncora? É algo que prende algo a uma determinada posição. Como um navio, ele é preso em determinada posição, porque a âncora prende ele lá no fundo da água, do mar, né, ou do rio. Então, na nossa membrana, a gente tem várias moléculas que ficam presas ali à membrana através do lipídio. A molécula se prende ao lipídio, ali ela fica presa à membrana celular, tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro da célula. Então, dá para ver que são muitas funções que os lipídios têm. Então, nós temos muitas moléculas diferentes, como lipídios, e elas também vão ter funções bastante diversificadas. E aqui nós temos todas as classes de lipídios. Nós vamos começar falando dos ácidos graxos, que são, a gente pode colocar como unidades básicas, né, na composição de boa parte dos lipídios. Vamos falar dos triglicerídeos, ou triacilglicerol, que é essa forma mais comum de gordura que a gente tem, fosfolipídios, esfingolipídios, glicolipídios, os esteroides, que já são uma classe, né, como a gente já viu, diferente, que tem moléculas com componentes cíclicos, né, cadeias
fechadas na sua composição, e temos também as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, que também são lipídios. É até importante frisar que a gente só consegue obter essas vitaminas se tivermos lipídio na nossa dieta. Elas vêm junto com os lipídios da dieta, porque tem gente que corta de uma maneira tão radical a gordura, né, dos alimentos, não ingere nenhum tipo de lipídio, e vai acabar ficando com deficiência dessas vitaminas do espectro lipossolúvel, e mais alguns lipídios que são essenciais. Essencial sempre está se referindo a algo que o nosso organismo não produz, mas que é necessário. Ele precisa disso para o seu bom funcionamento. Então, existem lipídios que são essenciais, o nosso corpo não produz e necessita deles, além dessas vitaminas, porque essa vitamina, pela própria definição, é algo que o corpo não produz, mas que ela necessita que venha através da dieta, mesmo que seja em baixa concentração, tá? A gente precisa de vitaminas numa concentração pequena, né, são miligramas, microgramas, dependendo da vitamina, então a gente precisa em doses baixas. Mas outras substâncias não, que são essenciais, né, a gente já precisa numa dose, numa quantidade um pouco maior. Então vamos começar aqui com os ácidos graxos. Então, o ácido graxo, ele tem a seguinte composição química. Ele tem uma carboxila, não sei se vocês lembram, né? A carboxila, ela vem de ácido carboxílico. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês no meu quadrinho. Ela vem de ácido carboxílico, que é essa estrutura que vocês veem aqui, o COOH, e ela vem ligado a alguma outra estrutura. Então, os ácidos graxos, eles têm essa carboxila na sua extremidade. Depois, ele tem uma longa cadeia de hidrocarboneto. O que é isso? São carbonos unidos entre si, não são ramificados, tá? Os ácidos graxos não têm ramificação, fora raríssimas exceções, mas eles, na regra, né, eles não são ramificados, e eles têm carbonos e hidrogênios associados a eles, para completar aquelas 4 ligações que o carbono tem que fazer. E essa cadeia de carbonos, ela pode ser toda composta por ligações simples entre os carbonos, ou pode apresentar ligações duplas, de 1 até 4 ligações duplas. Então, esses ácidos graxos que só têm ligações simples, que a gente chama de ligação saturada, porque ela contém uma saturação de hidrogênios, ela contém todos os hidrogênios, né, possíveis ali na sua composição, forma, então, ácidos graxos saturados, que vão formar o quê? Aquela gordura saturada que é tão falada. Já os ácidos graxos que contêm as insaturações, ou seja, as ligações duplas, vai compor, então, os ácidos graxos insaturados, e os lipídios que contêm essa quantidade de ácidos graxos insaturados tendem a ser líquidos em temperatura ambiente, então formam os óleos, tipo óleo de soja, óleo de milho, pode ser o azeite de oliva, também é líquido a temperatura ambiente, por conta disso, pela maior concentração nos seus triglicerídeos de ácidos graxos contendo insaturações. Então, note que tanto a gordura sólida da carne quanto o óleo vegetal, a composição, o tipo de molécula que tem ali é triglicerídeo da mesma forma. Claro que aí vai tendo outros lipídios associados. Então, se é de origem animal, a gente vai ter o colesterol ali também, vai ter também os fosfolipídios. Se for de origem vegetal, idem, a gente vai ter pode ter vitamina E ali, não vai ter colesterol, porque o colesterol é de origem animal, tá? Óleos vegetais não contêm colesterol, mas contém outras substâncias, pode conter fitoesteróis,
que são da mesma família, mas não é colesterol, tá? São moléculas diferentes, não têm o mesmo efeito no nosso organismo. Então, sempre que eu ouvir falar gordura saturada, lembra? Porque ali eu tenho uma maior quantidade desses ácidos graxos, só com ligações simples entre os seus carbonos, tá? Ligações saturadas. E quando eu tenho os lipídios insaturados, né, chamados de gorduras insaturadas, que são mais os óleos vegetais, a gente vai ter ali presença de uma maior porcentagem de ácidos graxos contendo insaturações, ou seja, contendo ligações duplas, de 1 até 4 ligações. Estou aqui mostrando mais especificamente, ó, mostrando exatamente ó, os carbonos, as suas ligações simples e a composição dos hidrogênios. Cada carbono tem que fazer as 4 ligações, então, além das 2 ligações simples, eles têm que se unir a mais 2 hidrogênios. Quando a gente tem a ligação dupla, eu só vou ter mais um hidrogênio unido ao carbono. Ele está fazendo uma ligação simples de um lado, a ligação dupla do outro, então já são 3 ligações. Então, ele precisa compor mais uma com o hidrogênio para formar as 4, tá? E isso traz consequências para a estrutura do ácido graxo, porque a presença dessa ligação, se ela tiver na conformação cis, que é quando eu tenho os 2 hidrogênios do mesmo lado, isso faz com que a molécula fique torta, como a gente está vendo aqui. Esse aqui é o ácido linoleico, é um ácido bem abundante, por exemplo, no azeite de oliva. Esse aqui é o ácido palmítico, muito abundante em carne, por exemplo, na gordura animal. Então, nós temos o ácido linoleico, que é esse daqui, ele apresenta... Linoleico, ó, o ácido linoleico, inclusive, ele é um ácido graxo essencial, é aquele que o nosso organismo não produz, tá? Aquele que eu falei que é bem abundante no azeite de oliva é o ácido oleico, tá? Ele só tem uma ligação aqui, depois é que eu vi que tem 2 ligações aqui, esse é o ácido linoleico. Então, ele é um ácido graxo essencial, quer dizer, o nosso organismo não produz e necessita que ele seja adicionado à dieta. Então, ele apresenta aqui 2 ligações simples. Opa, entre, né, essas 2 ligações duplas. Distrair com a Thaís Souza. Thaís sai agora do trabalho. Não tem problema, Thaís. Seja bem-vinda. Aí todo mundo já ouviu falar de gordura trans, não já? Então, a gordura trans, ela é muito mal falada, mas com toda razão. Ela é realmente algo muito ruim. A gordura trans, ela é produzida artificialmente. Como assim? Ela veio de um processo de hidrogenação de óleos vegetais. Então, você pega lá o óleo de soja, que tem, por exemplo, lá os seus ácidos graxos com a ligação dupla. O objetivo da hidrogenação é romper essa ligação dupla, transformá-la numa ligação simples, e para isso eu preciso adicionar hidrogênios, ou seja, mais 2 hidrogênios vão ter que entrar aqui para para compor essa molécula, para ficar desse jeito aqui. O objetivo do processo de hidrogenação é transformar esse tipo de ácido graxo de insaturado para saturado, e para isso precisa adicionar hidrogênios. Mas o que se descobriu tempos depois é que, na verdade, isso não acontecia na maior parte das moléculas transformadas. O que acontecia é que a ligação dupla, ela era quebrada, mas ela era refeita de uma nova forma, dessa forma trans, que é quando você tem o hidrogênio de um carbono está para um lado e do outro carbono da ligação dupla ele está do outro lado, ou seja, de forma transversal, por isso trans. Então, cis é quando estão os 2 do mesmo lado, configuração cis da ligação dupla, e a configuração trans é quando está um de cada lado, de forma transversal. E essa gordura trans, ela é muito prejudicial à nossa saúde. Ela aumenta o risco cardiovascular, ou seja, aumenta o risco de ataque cardíaco, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, enfim, né, ela
tem vários problemas, tem relação também com inflamação pelo corpo, tá? Então, tem pessoas que têm problemas inflamatórios, né, muita inflamação no corpo, devido também à gordura, entre outros fatores, mas a gordura trans é uma delas, e, enfim, tem relação com câncer também, tem vários estudos aí relacionando gordura trans com uma série de fatores maléficos. Então, aqui a gente tem um quadro com uma lista, né, de vários ácidos graxos, desde os mais pequenininhos, tipo ácido fórmico, ácido acético, ácido propiônico, que não são encontrados em lipídios, mas eles fazem parte da nossa existência, tá? Temos aqui ácido acético, né, presente no vinagre. Ácido propiônico, muitas vezes, ele é fruto de fermentações que ocorrem, né, micro-organismos fazem essa fermentação, produzindo ácido propiônico. Mas a partir do butírico, né, a gente já começa a encontrá-los no nosso organismo, inclusive, tá? Encontrando como lipídios. Então, a gente tem, por exemplo, ácido capróico, ácido cáprico, láurico, tudo isso a gente encontra em, por exemplo, leite materno, esses aqui, tipo, láurico em água de coco, né, em gordura de coco. A água de coco tem bem pouquinho, mas a gordura, o leite de coco, o óleo de coco vai conter, né, porque aí o óleo já é uma coisa mais refinada, mais concentrada. A gente vai encontrar esse tipo de ácido graxo. Aqui o ácido palmítico, que estava no exemplo, ácido esteárico, bastante encontrado, né, na nossa gordura, né, gordura de origem animal. O ácido oleico e linolênico, que são ácidos graxos essenciais, junto com o araquidônico, que também pode ser considerado essencial na falta desses anteriores aqui. Então, para ser essencial, quer dizer que o nosso organismo não produz. Ele é necessário na nossa alimentação, mas o organismo não produz, tá? Então, tem que vir na dieta. Então, a gente encontra eles aonde? Em óleos vegetais, óleo de canola, em peixes também, sardinha, enfim, em algumas oleaginosas, a gente vai encontrando onde tiver gorduras, né, na nossa alimentação, né, boas fontes de gorduras, a gente vai conseguir obter essas substâncias. São muito abundantes, né, no leite materno. O leite materno tem muito desses ácidos graxos, o DHA, o EPA, tá? Então, a gente precisa deles na nossa alimentação, e a mulher que está amamentando precisa cuidar muito disso, essas coisas de cortar a gordura não é o momento de fazer isso durante a amamentação. Como eu falei lá no início, eles são muito importantes para a formação do sistema nervoso. O bebezinho está lá com o seu sistema nervoso em formação, então há muita necessidade deles. Essa representação aqui é a seguinte, gente, essa bolinha representa aquela carboxila que eu falei que tem no início, tá? E depois vem a cadeia de carbonos e hidrogênios, que pode ter tamanhos variados. Ela pode ser saturada ou insaturada. Então, uma maneira de escrever isso, né, escrever essa estrutura, sem ter que ficar fazendo esse desenho todo, é através dessa numeração que vocês estão vendo aqui no meio. Então, o primeiro número que aparece é o número total de carbonos. Então, vamos pegar esse exemplo aqui do ácido linolênico. Ele tem 18 carbonos. Aí vem assim, 2 pontos e 3. Esse 3 significa que ele tem 3 insaturações. E depois os números separados por vírgula indicam a posição dessas ligações duplas. Então, a gente vai ter uma entre o carbono 9 e o carbono 10, entre o carbono 12 e o carbono 13, e entre o carbono 15 e o carbono 16. E a contagem dos carbonos começa aqui onde tem a carboxila, ela já é o carbono 1. Aí vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai ter aqui, ó, entre o 9 e 10, 11 e 12. Entre o 12 e 13,
14, 15. Então, aqui, entre o 15, 16, 17, 18. Se eu contar de trás para frente, eu tenho aqui 1, 2, 3. Isso aqui é o que a gente chama de ômega 3. Então, quando você fala, o ácido graxo é ômega 3, é porque contando do final da molécula, ômega é a última letra do alfabeto grego. Tem o alfa, né? Lá no final tem ômega. Então, usando essa nomenclatura, né, de ômega, a gente tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, o que é isso? É contagem a partir do último carbono aqui. Então, esse ácido linolênico, ele faz parte da família de ômega 3, porque 1, 2, 3, dupla ligação. O ácido linoleico, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é um ômega 6. Ácido araquidônico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele também faz parte da família de ômega 6. Vou pegar esse ácido nervônico aqui, ó. Nervônico lembra o quê, gente? Sistema nervoso, ele é um ácido graxo muito importante para o sistema nervoso, ele faz parte dos lipídios que estão compondo as membranas celulares lá no sistema nervoso. Vamos contar dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele é um ômega 9. Assim como esse ácido erúcico aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Então, a gente vai ter as famílias ômega, ômega 3, ômega 6, ômega 9, tá? O ácido oleico, que eu falei para vocês, que ele só tem uma ligação dupla entre o carbono 9 e 10. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ômega 9 também, tá? Ok? Então, fechando aí essa parte dos ácidos graxos, vamos ver aqui agora as outras moléculas que têm ácidos graxos na sua composição. A primeira delas, em abundância, está aí o triacilglicerol ou triglicerídeo, é a mesma coisa. Então, o triacilglicerol, ele é a junção de 3 ácidos graxos, como vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3 ácidos graxos, que se unem a uma molécula de glicerol. Então, o glicerol é aquilo que vai unir esses ácidos graxos. O glicerol é um álcool que tem 3 hidroxilas, ou seja, ele é um triálcool. Tá? Então, a molécula de glicerol, ela tem 3 carbonos, em cada carbono você tem uma hidroxila. E aí, em cada uma dessas hidroxilas, a gente vai ter essa reação que vai formar uma ligação éster, tá? Então, o que acontece? A gente tem essa ligação dessa hidroxila, que faz parte da carboxila do ácido graxo, vai reagir com a hidroxila, que faz parte do glicerol, vai formar uma ligação éster. Então, sempre que o ácido graxo for se unir ou aqui ao glicerol, ou ao colesterol, ou, enfim, a outra molécula, vai ser através dessa ligação éster, ok? E sempre sobra água, como vocês estão vendo aqui. A junção deles, ó, sai uma hidroxila, sai mais um hidrogênio, juntou tudo, forma água. Então, isso quer dizer que se eu tiver que fazer a digestão disso, ou seja, se eu tiver que tirar esses ácidos graxos da posição, eu vou ter que voltar com esses elementos, ou seja, a água, ela tem que voltar, tá? Então, todas as reações de digestão dos lipídios da dieta envolvem hidrólise, e não só dos lipídios, se eu for digerir carboidrato, né, como a gente viu na outra semana, eu quero digerir lactose, é digestão de hidrólise, é questão de hidrólise também. A enzima, ela para separar lá, por exemplo, no caso da galactose, separando da glicose, eu vou precisar de introduzir água como um componente que vai ser partido para fazer a composição das moléculas isoladamente, tá bom? Mas sempre aí, para fazer a ligação éster, sobra água. E para refazer, né, para desfazer essa ligação, tem que voltar com essa água. Então, gente, o triglicerídeo é a principal forma de gordura do nosso organismo e também dos lipídios da dieta. Você pega lá óleo de soja, o que tem lá? Triglicerídeo.
e maior concentração. Vai ter outras coisinhas, outros lipídios, mas o básico ali é triacilglicerol, óleo de milho, de canola, azeite de oliva, a gordura da carne, aquela gordura da picanha, a banha de porco, tudo isso, gente, é triacilglicerol. O que vai mudar, o que vai ser diferente de um para o outro é o tipo de ácido graxo que está ligado ali. Podem ser os 3 ácidos graxos iguais, podem ser os 3 diferentes, podem ser todos saturados, pode ter um insaturado aqui no meio, 2, podem ser os 3 insaturados. Então, isso é que vai dar a diferença de um para o outro. Assim, que o triacilglicerol, ou triglicerídeo, é a forma como a gente tem esse lipídio armazenado lá no tecido adiposo, a nossa forma de armazenamento de energia de longo prazo, é a forma como o lipídio está sendo transportado no sangue, também a gordura do sangue. Acho que todos vocês ou já fizeram, ou tem pai ou mãe, ou alguém que já fez, né, o lipidograma, que é isso, a dosagem das gorduras que você tem lá no sangue. Aí você dosa colesterol total, aí você dosa as frações, né, do colesterol, né, que é o LDL, o HDL, você pode dosar os triglicerídeos, tá? Então, faz parte daquele rol de exames que a gente chama de lipidograma, um conjunto de exames que vê os lipídios no sangue, no plasma sanguíneo. Então, você dosa ali os seus triglicerídeos, eles podem estar altos, podem estar normais, tá? Temos fosfolipídios, tá, gente? Fosfolipídio, como nós já vimos lá no início, tem uma função estrutural muito importante. O fosfolipídio geralmente é representado assim, essa cabeça polar, onde a gente vai encontrar o fosfato. O fosfato é essa estrutura aqui, é mesmo que a gente viu lá nos nucleotídeos, né, no semestre passado, tem um fósforo cercado por oxigênios, e aí ainda se liga a mais uma extensão aqui, mais uma cadeia de carbonos aqui, tem até um nitrogênio aqui no meio. Então, essa região polar do fosfolipídio. E tem o glicerol, o mesmo glicerol que eu tenho lá no triglicerídeo, com 2 ácidos graxos. Então, é o glicerol, 2 ácidos graxos, e no terceiro carbono está ligado uma outra estrutura. Então, essa outra estrutura pode variar. Eu botei aqui os 3 exemplos de fosfolipídios mais abundantes nas nossas membranas celulares. Então, tá aí a fosfatidil-etanolamina, que a gente tem lá a parte do glicerol com os seus ácidos graxos, aí é ligado aqui o fosfato, e aqui a gente tem a etanolamina, que é exatamente essa molécula que está aqui, tá? São 2 carbonos e depois um grupamento amino aqui. Então, a fosfatidil-etanolamina é um componente muito abundante das nossas membranas celulares. Temos também a fosfatidilserina, que depois do fosfato vem o aminoácido serina. Temos a fosfatidilcolina, que depois do fosfato a gente tem uma colina, tá? Então, assim, colina, a fosfatidilcolina, ela tem uso, assim, muitos usos, né, fora da nossa célula, digamos assim. Elas têm uso na indústria farmacêutica, ela tem uso na indústria de alimentos. Então, voltando lá para o nosso fatídico exemplo do biscoito recheado, quando você tem que misturar substâncias polares com apolares, de forma que fique homogêneo, nós já vimos que é necessário um emulsificante, para se formar uma emulsão, para que se formem, né, micelas, etc., algo que fique bem, né, distribuído, para que você tenha uma mistura homogênea. A fosfatidilcolina é uma substância capaz de fazer isso, e ela existe em abundância, por exemplo, na soja. Então, você pode extrair fosfatidilcolina da soja e usá-la como um emulsificante na indústria de alimentos. Então, muitos alimentos industrializados, quando você vai ver, tem lá o emulsificante fosfatidilcolina, que é a lecitina de soja. Então, vai vir escrito lá nos ingredientes, em algum momento vai aparecer emulsificante lecitina de soja, que é exatamente a fosfatidilcolina. A gente tem os fosfolipídios compondo a bicamada da nossa membrana plasmática, das membranas internas da nossa célula. Então, ele precisa dessa cabeça polar
e mais essas caudas de ácido graxo para fazer isso. E essa cabeça polar, ela pode ter diferentes composições, assim como pode ter diferentes composições nos ácidos graxos. O que tem nesses ácidos graxos pode variar, pode ser diferente de um para o outro. Tá? Então, eu posso ter muitos tipos diferentes de lipídios, variando essa partezinha aqui de cima e variando os ácidos graxos presentes também. Lembrando que, geralmente, no fosfolipídio, o que a gente tem? Um ácido graxo é saturado e o segundo ele é insaturado, que faz aquela voltinha que distancia um fosfolipídio do outro, e isso evita que a gente tenha aquele congelamento da membrana plasmática. Isso impede o congelamento, que a gente fixe, né, em baixas temperaturas, fixe ali os fosfolipídios muito grudados um com o outro, isso congele a membrana, isso não pode acontecer. A membrana tem que ser fluida. Lembrem do modelo do mosaico fluido. Bom, outras moléculas também muito importantes, presentes nas membranas celulares e muito abundantes no sistema nervoso, a gente tem os glicolipídios e os esfingolipídios. Qual é a diferença aqui? Os glicolipídios, eles vão ter na sua cabeça polar um carboidrato, por exemplo, uma glicose ou uma galactose, um carboidrato. Então, por isso que é glico, de carboidrato, de glicídio, associado ao lipídio. Então, nós temos aqui nosso glico, nossa glicose, e o restante da molécula, esse aqui é um glicocerebrosídeo. Olha o nome, cerebrosídeo, lembra? Cérebro, gente, ó, remete exatamente ao nosso sistema nervoso. Gangliosídeos também, gangliosídeo lembra de gânglios nervosos, etc. Ó, temos esfingomielinas, mielina, né, na bainha de mielina, importante para a transmissão de impulso nervoso, transmissão rápida, né, de impulso nervoso. Então, a gente tem aqui a esfingomielina, como é que ela é? Uma molécula bem complexa, ó, tem essa esfingosina presente aqui, e mais ácido graxo, e mais o fosfato, tem mais essa cabeça aqui bem mais polarizada por causa do fosfato que está aqui, ou seja, a gente tem, né, esses lipídios abundantes no sistema nervoso, e é muito importante que eles estejam presentes lá para o bom funcionamento. E, finalmente, chegamos nos esteroides, que é uma outra classe de lipídios, completamente diferentes. Por quê? Todos esses lipídios que a gente está vendo, eles têm cadeia aberta. E os esteroides não, eles têm cadeia fechada. Então, a cadeia fechada, a gente está vendo aqui esses anéis, ó, tem um anel de 6 carbonos, outro anel de 6 carbonos, mais terceiro anel de 6 carbonos e um anel de 5. Então, essa estrutura é repetitiva nos esteroides. Os esteroides todos vão ter essa estrutura ou algo derivado dessa estrutura. Alguns já desmontam um pouco essa estrutura intrincada de anéis, tá? Mas ela é a base para a produção dessas outras estruturas. Então, qual é a estrutura geral dos esteroides? Eles têm um sistema de anéis fundidos, contendo 3 anéis de 6 átomos e um de 5 átomos. No caso, esses átomos são todos carbono, tá? Então, temos aí como exemplo de esteroides os hormônios sexuais. Quais são eles? A progesterona, o estrogênio e a testosterona. Temos hormônios do córtex adrenal, a aldosterona e o cortisol. Temos exemplo, o próprio colesterol é um esteroide, só que como ele tem uma hidroxila, estão vendo aqui na ponta desse conjunto de anéis, tem uma hidroxila. Então, a hidroxila dá o quê? A função álcool. Por isso que a terminação dele é em ol, colesterol, é porque ele é um álcool, ele não é um álcool, ele tem a função, na sua estrutura, a função álcool, dada por essa hidroxila aqui. Então, ele é um esterol. Ele não é o único, tem vários esteróis derivados do colesterol. Ele é altamente hidrofóbico, apesar dessa hidroxila minúscula aqui, porque a maior parte dele é hidrofóbica. Mas se a gente fosse levar
em conta a sua estrutura, a gente diria que ele é anfipático, tá? Ele é anfipático porque ele tem uma partezinha mínima polar e o restante da sua estrutura apolar. E essa partezinha polar, essa hidroxila, é o que faz com que ele se aloje corretamente lá na bicamada de fosfolipídios. Então, nós temos colesterol, os animais contêm colesterol, ele faz parte das suas membranas celulares, ele está ali fazendo um controle da fluidez da membrana, para que ela não fique nem fluida demais, mas também não fique rígida demais. Ele controla a fluidez da membrana. E para isso ele tem que ter uma partezinha polar para interagir com as cabeças polares dos fosfolipídios. Então, ele está presente nas membranas biológicas animais. Vegetal não contém colesterol. Vegetal contém outras substâncias parecidas. Contém fitoesteróis, mas não são colesterol. Colesterol é essa molécula que eu estou mostrando aqui para vocês, e tem os fitoesteróis, que são outras moléculas parecidas, mas não são essa, tá? Essa aqui é o nosso colesterol, ela é exclusiva animal. Uma das coisas, né, importantes, né, só recapitulando aqui, que o colesterol, então, ele não está presente em nenhum óleo de origem vegetal, nenhum deles. Então, aquela meio que propaganda enganosa, que antigamente era feita bem descaradamente, o meu óleo de soja é super especial porque ele não contém colesterol. Aí a Anvisa teve que intervir dizendo, olha, você não pode fazer esse tipo de propaganda porque nenhum óleo de soja tem colesterol, nenhum óleo vegetal tem colesterol. Então, aí eles mudaram. Então, lá na embalagem vem assim, não contém colesterol, é aquela letra minúscula, como todo óleo vegetal. Então, tem que ter essa frasezinha complementando todo óleo vegetal, gente, não tem colesterol. Isso não é característica especial de nenhum deles. Então, gente, colesterol é uma molécula animal. A gente vai encontrá-lo em gorduras de origem animal. Então, se eu usar banha de porco para fazer minha comida, ali eu vou ter colesterol. Eu vou ter colesterol na gema do ovo. Eu vou ter colesterol na carne. Qualquer ela que seja, né? Eu vou ter ali, carne vermelha contém mais, eu vou ter ali colesterol, ok? Bom, o colesterol é muito importante porque ele também é precursor de hormônios, né? Todos os hormônios esteroides, que são esses que estão aqui em cima, os sexuais e os do córtex adrenal. Então, eles vêm a partir do colesterol. Os sais biliares produzidos pelo fígado, que fazem parte da bile, que emulsificam os lipídios da dieta, são derivados do colesterol. A vitamina D é derivada do colesterol. Eu vou mostrar a fórmula para vocês, ela é muito, muito, muito semelhante em estrutura ao colesterol. Dentro dos esteroides, né, derivados do colesterol, ela é a mais próxima, a mais parecida. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é o colesterol. Estão vendo, ó, os anéis intrincados, ó. Tem aquela hidroxila que eu falei, e tem uma ramificaçãozinha aqui, aí tem outra ramificaçãozinha aqui, essa parte nesse rabinho. Enfim, essa aqui é a vitamina D, notem a semelhança. Ela muda só um pouquinho a coisa, ó. Muda aqui. Ao invés de ter uma ligação simples, aqui é dupla, tem mais uma ligação dupla aqui, essa parte aqui é semelhante, só tem mais uma ligação dupla aqui, mais uma ramificação, ou seja, ela é muito parecida com o colesterol. Então, a gente precisa do colesterol para a produção da vitamina D. Aqui embaixo, ó, tem o cortisol, a gente tem a aldosterona, ó, todos derivados do colesterol. Aqui do lado mostra como que o colesterol está inserido na membrana plasmática, aquela cabeça polar do fosfolipídio. O colesterol está com a hidroxila ali associada a ela, e o restante da molécula, que é bem hidrofóbico, está ali em contato com os ácidos graxos hidrofóbicos dos fosfolipídios. Isso dos dois lados da membrana, tá vendo? O colesterol, ele tem ali o mesmo tamanho do fosfolipídio, talvez um pouco menor, e ele se coloca ali, dos dois lados da bicamada de fosfolipídios. Aqui a gente tem os outros, né, que é o de novo colesterol, para comparar com o estradiol,
com a progesterona, com a testosterona. Aqui, comparando com os sais biliares, ó, aqui o ácido cólico, ácido quenodesoxicólico, ácido litocólico, ácido desoxicólico, tá? É esse daqui, que tem sido usado para fazer dissolução de gordura, né, esteticamente falando, é essa criatura aqui, que dissolve, né, a gordura. Então, dá para ver que é nítida a derivação deles a partir do colesterol. E aí, agora, vamos falar um pouquinho das lipoproteínas plasmáticas, porque existe uma confusão muito grande, porque chamam de colesterol algo que não é colesterol, algo que é lipoproteína plasmática, que é o famoso HDL, o LDL, né, o bom colesterol, o mau colesterol. De onde vêm essas denominações? Então, vamos ver primeiro o que elas são. Então, HDL e LDL e as outras lipoproteínas plasmáticas, elas são um agregado, uma partícula supramolecular, ou seja, que está acima da molécula. Não é uma molécula, não é uma substância, é um conjunto de moléculas que se juntam e formam uma estrutura maior. Então, essa aqui é a estrutura básica de todas as lipoproteínas plasmáticas. A gente vai ter uma camada única, tá? Uma monocamada de fosfolipídios, que a gente está vendo aqui no aumento, uma monocamada de fosfolipídios, o colesterol puro também, não esterificado, ele faz parte dessa monocamada. Inserida nessa monocamada de fosfolipídios, a gente tem proteínas específicas que fazem parte dessas estruturas, que são chamadas de apolipoproteínas, e lá no seu interior, a gente tem, ó, triglicerídeos e ésteres de colesterila, que é o colesterol associado, né, fez uma ligação éster com um ácido graxo, são totalmente neutros, então eles ficam aqui dentro. Então, as substâncias mais anfipáticas vão ficar presentes nessa cobertura anfipática, e tudo que for altamente hidrofóbico, neutro, vai lá para o miolo, vai lá para o interior. Então, essa é a estrutura de todas as lipoproteínas plasmáticas. O que vai diferenciar uma da outra, a gente diferencia elas pela densidade, por exemplo, colocada em grama por ml. Então, a gente tem desde a partícula mais densa, que é o HDL, até a menos densa, que é o quilomicron. Então, o HDL é uma sigla que vem do inglês, mas que significa lipoproteína de alta densidade. Por que ela tem alta densidade? Porque ela tem pouquinho lipídio, ela tem um pouquinho ali de colesterol no seu interior, uma quantidade ínfima de triglicerídeo, muito, muito pequena, e a maior parte dela, o quê? De proteínas. Ela tem a sua bicamada, né, a sua camada, desculpa, de fosfolipídios, e ela tem proteínas inseridas ali, que vão dar essa maior densidade. Proteínas têm uma densidade maior do que o lipídio. Por isso que o HDL é a partícula que é mais densa, que ela tem mais proteína do que lipídio. Seguindo aí na ordem, a menos densa em relação ao HDL é o LDL, lipoproteína de baixa densidade. Então, a lipoproteína de baixa densidade, ela já tem um pouco mais de lipídio. O LDL, ele transporta colesterol para os tecidos, então ele já tem um conteúdo maior de lipídios, né, de colesterol. Então, a lipoproteína de densidade muito baixa, já tem um conteúdo bem maior de lipídios. Estão vendo aqui na comparação, ó, a diferença de tamanho. Entre o HDL e o LDL nem é muito diferente. Então, as lipoproteínas, elas têm, então, diferentes densidades. As mais parecidas uma com a outra são o HDL e o LDL. Depois já vem o LDL, que já tem um conteúdo de lipídio muito maior, e depois o quilomicron, que é um bolão de gordura, porque ele vem transportando os lipídios que vêm do alimento, da dieta. Então, ele é muito maior, ele é muito menos denso. Tanto que a densidade dele chega a ser menor do que da água. E com isso ele boia na água, de tão, né, cheio de lipídio que ele é.
Aqui vocês estão vendo a densidade, aqui, ó, partindo de 1,2, 1,15, 1,10. 1 é a densidade padrão, que é da água, tá? A água tem densidade 1, ela é usada como padrão. Então, qualquer coisa menor do que isso já boia na água, que é o caso aqui do quilomicron. O VLDL já fica aqui no limite, tá? Mas praticamente quase, né, com a mesma densidade da água, e os outros são um pouco mais densos, tá? O mais denso de todos aqui é o HDL mesmo. Então, gente, é só para não confundir, quando chamam lá de bom e mau colesterol, está se referindo a quê? HDL como bom colesterol e o LDL como o mau colesterol, tá? Mas a gente tem que evitar esse tipo de denominação, já que a gente já sabe que colesterol não é isso. Colesterol não é bom nem mau, é uma substância importante, uma molécula importantíssima para o nosso metabolismo, para o funcionamento das membranas celulares, funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente não vai mais cometer esse erro aí. Mas a gente tem que saber, porque os leigos, digamos assim, as pessoas que não estudam dentro da área da saúde, elas aprenderam que é bom e mau colesterol. Então, elas vão usar isso e elas não têm como saber que não, qual é o real sentido dessas palavras. Mas aí vocês, como da área da saúde, vocês têm obrigação de saber. Bom, então, para fechar essa parte da química, né, dos lipídios, para a gente partir para o metabolismo deles, falta falar das vitaminas lipossolúveis. Então, vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K. A vitamina A, ela é derivada também do beta-caroteno, ou seja, às vezes, na nossa alimentação, se a gente não ingere ali a vitamina A de sua forma animal, digamos assim, eu posso obtê-la a partir de alimentos que contêm o beta-caroteno, como cenoura, abóbora, etc. Então, o beta-caroteno, ele pode ser partido ao meio e gerar duas vitaminas A no nosso corpo, mas para isso a gente tem que conseguir fazer essa metabolização, tá? Nem sempre, às vezes, a quantidade de beta-caroteno ela é acima daquilo que a gente consegue metabolizar, tá bom? Mas então, a vitamina A, ela atua principalmente na reação fotoquímica da visão, a deficiência de vitamina A faz com que a pessoa tenha deficiência visual, então isso pode ser importante em crianças na idade escolar. Vitamina A é importante para a reprodução, falta de vitamina A prejudica a reprodução, pode causar infertilidade, também prejudica cabelos e unhas, a pele, tudo vai ficar ruim, mas tendo que ter muito cuidado com o excesso de vitamina A, porque como ela é lipídica, diferentemente das vitaminas hidrossolúveis, que o excesso a gente elimina na urina, as lipossolúveis não, a gente armazena junto com a gordura do nosso corpo. Então, o nosso organismo, ele acaba acumulando vitamina A se a gente toma vitaminas A em excesso. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com a intoxicação de vitamina A. Porque a vitamina K, classicamente, ela atua na coagulação do sangue, mas tem vários tipos de vitamina K. Então, por exemplo, tem vitamina K1, que a gente está vendo aqui, vitamina K2, K3, tem vários tipos de vitamina K. Então, tem um tipo de vitamina K, que é a K2MK7, né, que ela atua especificamente na saúde óssea. Ela ajuda, né, na fortificação, fazer com que o metabolismo ósseo seja correto, para que o cálcio que você ingere não vá ficar perdido pelo organismo, que ele vá, né, para onde ele tem que ir de verdade, que é o sistema ósseo. Então, existem vários tipos, tá, de vitamina K, e nem todos têm o mesmo efeito, mas o fígado, ele contém essa vitamina K2, importante. É interessante comer lá um bife de fígado uma vez na semana, tá? É o suficiente. Vitamina E atua como antioxidante, porque ele é um agente redutor. A vitamina E é importante nas membranas celulares, daqui é o alfa-tocoferol, ela aqui. Ela se coloca lá junto dos fosfolipídios da membrana, ela evita a oxidação da membrana plasmática, porque a membrana plasmática, ela está ali, né, em exposição a agentes oxidantes, ao oxigênio, etc. Então, ele pode
muita oxidação da membrana acaba danificando a sua estrutura, isso danifica todo, né, o funcionamento da célula. Então, é importante, né, que a gente não tenha essa deficiência de vitamina E para funcionar como antioxidante de membrana, assim como a vitamina C, que é hidrossolúvel, ela também é um antioxidante, mas mais no nível, né, hidrofílico, ela é hidrofílica, então a gente tem esse conjunto aí, vitamina E e vitamina C, as duas em conjunto ficam protegendo ali as nossas células do ataque de agentes oxidantes. Então, gente, não esqueça, quais as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, tá? Todas elas são lipídios, todas elas são hidrofóbicas, tá bem? Cada uma tem a sua função específica na célula. Não esquecendo que a vitamina D classicamente regula, né, o metabolismo do cálcio e do fósforo, mas não é só isso. Hoje em dia até se questiona essa denominação de vitamina, porque a vitamina D não é uma vitamina. Vitamina é algo que o nosso corpo não produz, mas que é importante, indispensável para a nossa vida, mas que a gente precisa em pouca quantidade. A gente obtém na dieta em pouca quantidade. E não é o caso da vitamina D que o nosso corpo produz após exposição ao sol. A gente tem que se expor ao sol no horário que é considerado pior, né? Mas hoje em dia ele é o melhor horário, porque é o horário que a gente vai produzir a vitamina D, que é ali em torno de meio-dia mesmo, onde a gente tem maior incidência de UVB. Então, os raios UVB são os mais eficientes, tá, ali para a formação da vitamina D. Então, em torno do meio-dia, quando a gente tem a maior incidência desses raios, nesse comprimento de onda específico para a formação da vitamina D. É claro que a gente não vai ficar esturricando lá no sol, passa um filtro solar no rosto, ninguém precisa, né, porque o sol também causa envelhecimento, manchas, então ninguém precisa ficar com o rosto envelhecido, pode passar aqui no dorso da mão também, que é uma região que acaba ficando muito envelhecida também, denunciando a idade, fica muito manchada. E essa parte do colo que também é melhor proteger, porque são as partes que sempre estão expostas, então elas acabam já se expondo muito mais do que as outras. Então, o ideal é que você exponha as costas, por exemplo, exponha as pernas, tá? Porque são regiões que pegam menos sol e que a gente pode se beneficiar mais, então, com essa produção de vitamina D. 15 minutinhos ali é o suficiente para produzir bastante vitamina D. Se você fizer isso 3 vezes da semana, se você não tiver